Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a primeira matéria que tem no livro de vocês, que está na página 14, A Conquista da Matemática. Está aí o livro de vocês, tá certo? Então nós vamos falar sobre os números racionais, certo? Então, antes de falar de números racionais, tá certo? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui nessa explicação. Então, nós temos aqui, ó, os números naturais, nós temos os números inteiros e nós temos os números racionais, tá certo? Então vamos lá. Então vamos começar aqui rapidamente para vocês relembrarem. Os números naturais são os números 0, 1, 2, 3, 249 e assim sucessivamente. Tá certo? O menor número natural é o zero, e o maior não existe, não existe, ele é infinito, tá certo? Os números naturais. E aí depois, falando de números naturais, todos os números naturais, tá certo? São números positivos. Isso numa reta são números positivos, tá certo? Já falando em números inteiros, aí já entra os números negativos. Tá certo? Os números inteiros. Então, numa reta, tá certo? Nós teríamos aqui, ó, menos 1, menos 2, que são os números inteiros. E os números racionais, pessoal, ele é muito fácil, tá certo, da gente entender. O número racional é todo número que a gente pode escrever na forma A sobre B. A sobre B, tá certo? Onde o B tem que ser diferente do zero. Então, como é que eu vou explicar isso com mais facilidade? Os números racionais são todos aqueles números que eu posso escrever na forma de A sobre B, tá certo? Onde o B tem que ser diferente do zero. Ora, então, todo número racional, tá certo? Ele pode ser divisível, tá certo? De A sobre B. Professor, me diga uma coisa. Por exemplo, o número 4, tá certo? Sobre 8, tá certo? É um número racional. 0,5. Professor, é um número racional? Porque 0,5 eu posso escrever 5 sobre 10, tá certo? Então, qualquer número que eu possa escrever em forma de fração, tá certo? Eu digo que ele é um número racional, tá certo? Então vamos puxar aqui para uma reta aqui, ó. Tá certo? Eu vou fazer aqui uma reta. Tá certo? Aqui a reta, onde nós temos aqui, por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá certo? E aí o que é que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, tá certo? O número 10 dividido, tá certo? Por 4. 10 dividido por 4 vai dar 2,5. Tá certo? Se você dividir. Então, onde é que você vai colocar aqui, ó? Entre o 2 e o 3, ó. Bem aqui assim, ó. O 2,5, ó. Geralmente, nas provas aí, nos concursos por aí, geralmente cai questões desse tipo. Tá certo? Então, vocês têm que tomar bem cuidado onde vai estar o número desejado. Então, nós vamos fazer algumas questões nesse sentido. Tá certo, pessoal? Então, na reta numérica, tá certo? Tem que ter muito cuidado com isso. Tá certo? Por exemplo, nós temos aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Aqui, ó, nós temos aqui, ó,
essa reta aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá certo? Eu quero saber onde é que vai estar o número 1,4. Ora, pessoal, o número 1,4, ele vai estar entre o 2, o menos 2 e o menos 1, ó. Menos 2 e menos 1. Então ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Menos 1,4, ó. Menos 1,4. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então qualquer número, todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, sendo o divisor diferente do zero, ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma A sobre B, onde A e B são inteiros e o B, tá certo, tem que ser diferente do zero, ok? Então, para a gente fechar, os números racionais são os números positivos, os negativos e o zero forma o conjunto dos números denominados racionais, tá certo? Ele é representado pela letra Q. Toda vida que você for colocar o Q, tá certo? É o que representa os números racionais, tá certo? Então, pessoal, isso aí, essa matéria tá na página 14, tá certo? 14 e 15, tá certo? Do livro de vocês, a página 14 e 15. E aí, aproveitando o ensejo, eu gostaria, tá certo, que vocês dessem uma olhada já na página 19, que é justamente na próxima aula nós vamos falar, tá certo, sobre duas coisas: adição e subtração dos números racionais, e vamos dar entrada também em porcentagem, tá ok? Então eu gostaria que você já desse uma olhada aí, tá certo? Prestasse bem atenção, lessem novamente o que está escrito na página 14 e na página 15, observassem bem, tá certo? Essas observações, tá certo? Comparação de números racionais, a reta numérica, tá certo? Nesse sentido. Então, um abraço a todos, tá certo? Então, hoje, tá certo? Vocês vão resolver apenas a primeira questão, tá certo? A primeira questão, tá certo? Da página 18. Eu quero que vocês resolvam, vocês vão construir na página 18 somente a primeira questão. O que é que ela diz? Construa um segmento de reta de 8 centímetros, subdividido em partes iguais e numere-as de 2 a 2, em seguida localize os seguintes pontos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai criar uma reta, tá certo? E vai colocar esses números dentro dessa reta. Então, isso é que eu quero que vocês façam, tá certo? Como exercício, tá ok?